Bate no paredão e volta, decidida, bonita e chama. É bom isso, né, Vinícius? Estamos aqui agora com mais um grupo. Novo bloco. Novo bloco. Diogo, a primeira vez que vem aqui, Primeira vez. neste momento, todo mundo aqui já lavou a roupinha. Tá tudo lavado agora. Eu não tava ansioso pro final do programa. Aí hoje eu tava ansioso pra estar aqui com vocês, porque eu fui ficando por último. Você estava ansioso mais por alguma coisa específica? Gente, eu vou falar que ele já me proibiu o óculos escuro, porque ele deu uma olhadinha, eu vi através da lente, mas na câmera não dá pra ver, porque ele só fez um... Ele é discreto, ele é discreto. Ele é discreto. Às vezes. Às O vezes, Diogo da meia-noite não. quando ele não é discreto, quando ele não é discreto, O Diogo da meia-noite, eu já falei, teu lado. depois da meia-noite, Coisas acontecem depois da meia-noite. deixa eu pensar. Então, Dona Vilma tá aqui, né? Dona Vilma veio essa noite, a toda. Dona Vilma tá aqui, eu moro com qualquer da outra. Não, Não, é porque não tem pra todo mundo. você mora com qualquer da hoje aqui, entendeu? Mas todo mundo quer saber, entendeu? E aí? Lá no hotel? Lá no hotel? Eles? Mas vocês moram no Rio e vocês estão lá no hotel? O Diogo também? Eu moro aqui perto, eu moro aqui do lado. Não tô entendendo, nem lego. Mas eu vi que tomaram café da manhã juntos. Onde foi? Na casa dele ou no hotel? Tinha suco de melancia com gengibre? Sempre tem suco de melancia com gengibre. Não pode faltar. Não, né? Que é o cardápio, ela não fala. Então, voltando pra ficha, voltando pro roteiro. É que tem muita coisa aqui pra falar. Mas ó, a gente viu, né? Vocês saíram, tiveram tempo de assistir muita coisa, tiveram tretas que envolveram todos vocês. Não à toa e não inocentemente, eles juntam esse grupo aqui. Só que agora a gente vê vocês entrando numa fase totalmente diferente. Uma coisa que acontece dentro da casa, uma coisa é quando a gente avalia as relações até dos outros dentro da casa. E eu acho que tem isso que na casa se posiciona sobre o que acontece com você e sobre o que está vendo em relação aos outros. Como estão essas amizades sinceras agora? Vinícius, tá bem? Coisa Foi ótimo, tá graças a bom. Deus. Todo mundo, tipo assim, como eu falei, dentro da casa eu falei que as pessoas que iriam permanecer na minha vida já tinham externado. E quem não fosse seria pertencente a esse momento que foi o Big Brother, que foi incrível. E é isso, vida que segue, todo mundo feliz, cada um cuidando da sua vida, é isso que é importante. Mas eu lembro de você dizer da preocupação, por exemplo, da Aline dentro do jogo, de formar casal, que isso poderia atrapalhar o jogo aqui fora. Não tem jogo, né? Não, mas aí você falou, Aline, então como é a escolha dela, ela tem que ser feliz da forma que ela quiser, com as escolhas dela, com as escolhas que cabe a ela fazer para a vida dela. E eu, como amigo dela, vou ficar feliz sempre, mediante a felicidade dela, né, meu amor? A gente quando ama, né? Quando a gente ama alguém da nossa família ou algum amigo, que a gente deseja que a pessoa seja feliz. Quando você começou a frase, eu quando ele começou a frase, a gente quando ama, eu... Às vezes, as pessoas se preocupam se está namorando, se está casado, mas não se preocupe em perguntar se está feliz. Então, isso é o mais importante. Está feliz? Se estiver feliz, se bora. Isso aí. Eu fiquei feliz que eu recebi um convite ontem. Eu não sei se ela lembra, mas eu tô aqui pra reforçar, porque eu me lembro que Dona Vilma falou, vou levar você pro nosso sarau. Eu falei, tô preparada pro sarau! Eu vou, eu quero. Vai sim. E Graciane, vai pro sarau? Ninguém me convidou, mas se eu convidar, eu vou. Sabe que eu vou, né, dona Vilma? Conheci Carlinhos ontem, o marido. E eu acho essa família super incrível. Eu falei várias vezes lá dentro, independente de discussões que eu tive com o Diogo, a gente sempre se deu muito bem. E é que a casa pede a dinâmica, né? Pede aquilo. Mas eu respeito pra caramba, eu pude conhecê-lo mais lá dentro, a gente se conhecia de vista aqui fora, de academia. E é um cara que eu super admiro e, inclusive, sempre falo quando eu vejo os dois juntos que é um casal lindo, né? Eu tô igual ao Brasil, gente, na torcida. Eu queria saber, Diogo, como que a Dona Deia tá nessa situação toda. Dona Deia tá maravilhosa. Eu ligo pra ela, né? Eu liguei pra ela outro dia. Falei, Dona Deia, você viu que eu tô falando da gente? Aí ela, eu tô amando tudo isso. Vem aqui em casa tomar um café comigo e a gente conversa. Adoro ela.
respeito pela dona Adélia. Bom, vocês renderam muito conteúdo aqui fora também já, né? E muitas entrevistas e reviram muita coisa. Eu queria saber de todo mundo, alguma coisa e o que faria diferente na casa? Olha, eu não falei nada diferente, eu já respondi isso em algumas entrevistas. Eu acredito que quando a gente se permite a aprender, óbvio que a gente, né, se permite também a pensar algumas coisas. E, assim, é uma projeção, né, de mudança de atitudes e pensamentos. Mas quando a gente mexe, assim, em algo que já passou, pelo menos na minha trajetória, eu acredito que teria mudado também o resultado disso tudo. E eu tenho colhido muitas coisas boas, né? Não só da relação que eu tive com o Diogo lá fora da casa e do carinho que a gente continua tendo aqui fora, mas também com a relação que eu tive com as outras pessoas da casa. Então, tudo foi pautado no respeito. Óbvio, como a Gra falou, a dinâmica pede em alguns momentos um pouco mais de calor, mas eu acho que eu não falei nada diferente e eu permaneço com esse posicionamento. Concordo, ainda mais no contexto de algumas situações. A gente está no Big Brother e o entretenimento e a própria casa, a dinâmica exige determinadas circunstâncias, determinadas atitudes, e não tem ninguém que consiga ser 100% polido para não estourar no sincerão ou para não chegar em alguma situação a falar determinadas coisas. Mas eu acho que quando você tem uma fala e isso pode ser repensado, pode ser mudado de atitude, tem que caber a pessoa que disse para corrigir ou para seguir esse andamento, né, da melhor forma possível, coerente para aquela pessoa. Mas caso não, tá tudo bem também, vida que segue. E eu acho também que eu não mudaria minha trajetória, mediante o contexto que você citou. Essa pergunta foi feita para mim ontem, pela trajetória inteira na casa, eu citei alguns pontos, mas mediante esse contexto eu não mudaria nada. Só aproveitando o ensejo rapidinho, a gente entende que algumas situações são um pouco complicadas. E nada que a maturidade não seja importante para ser solucionado. E fora da casa a gente tem essa oportunidade de conversar sem câmeras, né, num outro clima, com outra dinâmica. E eu acredito sim que as relações elas podem ser restauradas, né, em seus vários níveis. E é isso. As relações podem ser restauradas. Seus vários Em níveis. seus vários Vários níveis. Profunda, várias né? camadas, Bastante profunda. O microfone. Emoções se transformam ao longo do tempo. Então, lá dentro o tempo é outro, é uma outra vida, uma outra dinâmica. E aqui fora é também vida real, assim como lá dentro foi, mas aqui a gente tem a oportunidade de trocar mais sem câmera, sendo a gente mesmo, não que lá a gente não fosse. Mas a gente tem essa questão da necessidade de ter um embate, de ter algo para falar sobre aquela pessoa. E aqui fora é diferente, a gente faz outras escolhas, às vezes a gente escolhe não falar. E lá dentro do BBB a gente precisa falar. É que aqui fora eu acho que a gente procura ver o melhor lado da pessoa, né? Todo mundo tem defeitos, tem qualidades, e a gente procura, principalmente se a gente gosta da pessoa, observar o que ela tem de bom. Ah, ela tem esse problema, mas ela tem isso aqui que é tão bom. Lá dentro não. Lá dentro você tem que ir no ponto frágil da pessoa, naquela vulnerabilidade, o dedo na ferida. E pelo menos pra mim, foi muito difícil tocar nesse ponto, porque sempre que eu via uma questão, eu falava, nossa, mas essa pessoa é tão incrível aqui, só que lá dentro pede. Então eu acho que eu também não mudaria nada na minha trajetória, com exceção do Diego, que eu falei mais cedo que eu teria sido mais honesta e mais clara com ele. Nesse ponto eu me arrependo muito, mas eu acho que cada dia ali dentro foi um aprendizado, e o que eu levei pra mim foi o que eu pude conhecer de mim e o que eu pude conhecer um pouquinho de cada um. Isso com certeza eu vou agradecer pro resto da vida. Foi uma mudança muito grande na minha vida. Você tem uma cena muito icônica quando você entra no quarto secreto. Ela vai parar praticamente debaixo da mesa. Foi um lugar que dá pra câmera fazer uma boa imagem. Sabendo que dá pra ver, mas dá nem pra ver direito. Vem pra cá, eu tô mais ou menos pensei nisso. Você ficou um tempo lá parado, dizendo, como é que a gente vai ver a Graciane assim? Debaixo da mesa? Ela ficou lá estatelada um tempo, porque vocês todos viveram essa emoção também de ser separados da sua dupla. A Graciane foi a primeira pessoa que passou por isso, antes mesmo de vocês saberem que as duplas iam separadas na casa, e terem que se reinventar, e reinventar a trajetória, e fazer novas alianças lá dentro. E isso foi uma coisa que a gente viu, muito especialmente na Dona Vilma, porque ela se separou do filho, e aí se viu ali no meio de uma galera com quem não tinha enturmado, né, para poder construir novas relações. Como é que foi esse momento? E graças a Deus eu consegui, né? Dei a volta por cima. No segundo dia acordei, eu falei, eu não posso cair. Porque se Diogo saiu agora, se eu fraquejar, a próxima sou eu. E eu não vou conseguir
realizando meu sonho, que eu queria ficar até a final, né? Então eu tenho que me reinventar. Mas, graças a Deus, aqueles meninos, né, que até a mãe dos Joões falou, me agradeceu por eu chamar de meninos, eles me abraçaram, todos eles, né? Então, seu filho saiu, mas você ganhou mais 5, Mike, todo mundo, né? E foi que fizemos aquela farra, e ela, Renata e os gêmeos, e Mike. Então, conseguimos o que eu queria fazer na casa no início, no primeiro dia que eu entrei, no primeiro não, mas nas primeiras semanas, eu fui naquele dia. Então, nós fomos unidos e pensamos e fazíamos reuniões, falava do voto no último dia, no domingo. A gente era fraco pra caramba, porque depois a gente ficava um rindo do outro, que um votava e um votava, eu falava, fazia nada que foi combinado, né? Era tipo, a gente não combinava voto. Sincerão. Não combinava voto. Ninguém acreditava nisso. No final lá tudo errado. E fomos caminhando, então fomos nos apegando e foi legal, né? Aquela amizade eu pensei que eu ia ter logo no início, mas foi difícil a gente entrar naquela turma do 450, no Nordeste, né? Apesar que eu era do Nordeste, mas não era abraçada, né, Graça? Tá do lado da Verdade. Mas tudo bem, então é isso. Aí deu tudo certo. Eu fui caminhando do meu jeito, fazendo minhas coisas bem de verdade, gerou tantos memes, música, foi tanta coisa, boneca, tudo meus palavreados lá dentro que eu nem sabia que isso ia, né, dar frutos aqui fora. E fui feliz e também não mudaria nada, exceção o que eu falei aqui do Diego, que eu não quero nunca, jamais botar o dedo na cara de ninguém, que eu nunca fiz isso na minha vida, de chamar de covarde, de mentiroso, disso, daquilo. Eu nunca fiz isso. Então ali a dinâmica pede que você tem que fazer. Entendeu? O Diego não foi minha intenção, eu não falei, já expliquei para o Diogo agora, que eu não falei que ele era demente. Foi uma fala parecendo se faz de demente, alguma coisa assim. Eu não falei direto, tu é demente, entendeu? Então, quando eu li isso, eu fiquei mal, porque eu falei, meu Deus, eu falei isso, que eu não lembrava, mas aí eu me lembrei da fala. Então é isso, gente, mas eu não falei diferente, não. Se eu tiver a oportunidade de entrar de novo, vou fazer tudo direitinho, do mesmo jeito. Agora sim, então, né? Eu sei que a gente não pode aqui mais apimentar o negócio, mas vamos botar um pimentão assim mesmo, né? E mesmo que eu seja demitido daqui a pouco, vamos levantar, vem cá. A questão do Venezuela tá resolvido? Da minha parte sempre esteve desde o primeiro dia que eu falei, mas é como aquela questão que Tadeu traz, né? Quando você projeta algo, se a outra pessoa interpreta de outra forma, às vezes você não consegue contornar a compreensão. Então eu estou muito tranquilo pelo que eu falei, não foi direcionado a ela, eu conversei isso com ela dentro da casa, mas se ainda há uma insistência de achar que foi dito, eu não posso mudar. A gente quer o amor, mas é pra nada. Ele, mentira, ele não quer aquele não chicote. Eu vou falar do fundo do meu coração. É isso. Tá, Vinícius? Mas isso vai acabar agora. Isso, senhora. Mas eu acredito que foi pra mim. Mas, gente, já li, já reli, uns falam, outros falam, a opinião de várias pessoas. Mas não é isso que vai me deixar com inimizade. Deus me livre. Esquece! Não sou velha sonsa. Nunca fui. Nunca fui, né? Não sou planta, né? Me provaram agora que eu não fui bis. Se recebia planta todo dia. Eu falei, gente, mas eu não faço nada nessa casa. Eu cozinho, eu danço. Não sou de estar no meio do grupo fazendo coisa que eu não gosto de estar deixando a vida dos outros, né? Não tá resolvido agora, acabou. É o fim da velha sonsa! É o fim da velha sonsa, acabou! Mas não vai mais casar aí, pelo amor de Deus. Eu falando o que ele falou e ele falando o que não falou. Então Empate técnico. Acabou. Joga para de carro. Acabou, é o fim dessa história. A gente vai para a Pomba Suja também precisa encerrar alguma coisa. Não, ela botou a bomba pra voar ontem limpíssima, mostrou a foto com a gente, botou as pombinhas embaixo, tá tudo certo, eu conversei com ela, pra mim e da minha parte também. Acabou também, então Já que a bomba já tá limpa, já tá usando vários perfumes cheirosíssimos e alçando voos incríveis aí pelo Brasil afora. É assim que a gente gosta. Ó, a gente tem bastante coisa pra gente ver hoje, a gente tem mais uma categoria pra chamar. A gente chama agora, diretor? Já ganhou. Eu pego pra aprender vocês. Deixa ele pegar. Você vai nos premiar? Isso, licença. Ele tá querendo um contrato, vocês percebem que ele tá querendo Ele é trabalhar. apresentador do Big Brother Brasil 25 desse ano. Ah, muito obrigada! Tô muito emocionada, eu não esperava. Eu não esperava. Gente, eu fico bagunçando o roteiro, eu acabo com a vida do Gil. Eu acabo com a vida do Gil. Eu acabo com a vida dele. Ó, a gente celebrou o BBB essa noite, mas hoje também é um dia especial, né? A gente vai falar
ao longo da programação, ainda tem 60 anos de Globo, que eu tenho vários recados para dar, porque vem aí. Segunda-feira tem um super show. Mas antes a gente vai chamar o Ed de novo esse spoiler. Não leio o TP do Ed, hein, filha?